A maioria dos homens com mais de 60 anos não imagina que a forma como bebem água, sim, água comum, pode estar por trás de problemas como ereções fracas, baixa energia e queda de testosterona. Parece impossível, eu sei. Como algo tão simples poderia causar questões tão sérias? Mas depois de 3 décadas ajudando milhares de homens, posso afirmar com segurança, o problema nem sempre é a idade. São os pequenos hábitos do dia a dia. E um dos mais negligenciados é justamente como e quando você bebe água. Sou a doutora Roberta Andrade, urologista certificada e especialista em saúde masculina, com mais de 30 anos dedicados a esse campo. Atendi homens de 60, 70 e até 80 anos que chegaram ao meu consultório sem esperança, convencidos de que seus melhores anos já tinham passado. Mas repetidamente vi como pequenos ajustes, como mudar a maneira de beber água, podem devolver energia, desempenho e confiança de formas que nunca imaginaram possíveis. E se eu lhe dissesse que até uma desidratação leve pode tornar seu sangue mais espesso, diminuir a circulação, reduzir a testosterona e aumentar os hormônios do estresse, tudo isso dificultando conseguir e manter ereções? E se a solução não estivesse em uma pílula, mas em um copo de água usado da forma correta? Neste vídeo, vou compartilhar 8 segredos cientificamente comprovados sobre água e saúde sexual que homens mais velhos gostariam de ter conhecido há anos. São os mesmos conselhos que dou aos meus pacientes todos os dias. E próximo ao final, revelarei uma técnica matinal pouco conhecida que leva apenas 7 segundos e que, combinada com hidratação adequada, melhora o fluxo sanguíneo e o desempenho na intimidade. Continue assistindo. Este pode ser o vídeo mais importante que você verá este ano. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. 1. Fluxo sanguíneo, a base de tudo. Muito bem, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que precisamos entender é o fluxo sanguíneo, porque sem ele não há ereção. E o que a maioria dos homens desconhece é que o sangue é composto principalmente por água. Isso significa que se você estiver mesmo levemente desidratado, seu sangue fica mais espesso, mais lento e mais difícil de circular. E quando o sangue não flui livremente, especialmente para as regiões que mais importam, sua capacidade de conseguir e manter uma ereção firme é diretamente afetada. Vamos destrinchar isso. Água é a melhor amiga do sangue. E ereções dependem do sangue. Deixe-me contar algo que aprendi depois de mais de 3 décadas ouvindo homens em meu consultório, homens como você. A queixa número 1 que escuto nem sempre é sobre testosterona ou desejo sexual. É, doutora, não funciona mais como antes. E em 9 de cada 10 casos, antes de olhar hormônios ou medicação, faço uma pergunta simples: quanta água você realmente está bebendo? A maioria sorri constrangida. Dizem: tomo café de manhã, talvez um refrigerante no almoço, mas água mesmo, quase nada. E a verdade é que uma ereção é um evento hidráulico. É sobre pressão. Requer que o sangue flua para o pênis, preencha as câmaras e permaneça ali. Mas se seu sangue está espesso demais, lento demais ou pesado demais para circular adequadamente, essa pressão nunca se forma. Você pode sentir desejo, mas fisicamente o corpo não consegue responder. O sangue é mais de 90% água. Então, quando você não está hidratado, mesmo que só um pouco, o sangue fica viscoso. O coração precisa trabalhar mais para fazê-lo circular. Isso significa menos entrega de oxigênio e nutrientes e, sim, menos fluxo sanguíneo para o pênis. E não é apenas minha opinião, é biologia humana básica. Um dos meus pacientes, Paulo, ex-treinador de 68 anos, entrou no consultório cabisbaixo e disse: doutora, não funciona mais. Acho que estou velho demais. Ele tinha aceitado isso como seu novo normal. Mas quando revisei seu estilo de vida, ele estava fazendo quase tudo certo, exceto uma coisa: beber água. Não tinha doenças graves,
não tomava medicamentos pesados, estava apenas cronicamente desidratado. Pedi que se comprometesse com uma pequena mudança: beber água ao longo do dia de forma constante e intencional. Nada de goles rápidos, nada de garrafas geladas, apenas hidratação lenta e consistente. 2 semanas depois, ele voltou sorrindo. Não sei o que mudou, doutora, disse. Mas algo está funcionando de novo. Esse é o poder da hidratação adequada. Ela dilui o sangue, melhora a circulação e sustenta todos os mecanismos de que o corpo depende para ter bom desempenho. E não precisa de muito, apenas consistência. A maioria dos homens não percebe que até uma desidratação leve pode reduzir o volume sanguíneo suficiente para fazer diferença. Você não sente sede, mas o corpo já está desacelerando. A força da ereção enfraquece, o tempo de recuperação aumenta e a confiança começa a desaparecer, silenciosamente, aos poucos, com o tempo. Mas aqui está o que torna isso ainda mais importante: o sangue não transporta apenas oxigênio. Ele também leva hormônios, testosterona, óxido nítrico e nutrientes essenciais, que viajam pela corrente sanguínea para chegar onde precisam estar. Se esse sistema não flui suavemente, nada funciona como deveria. Então, da próxima vez que sentir que o corpo está falhando, não tire conclusões precipitadas sobre envelhecimento. Pergunte-se primeiro: estou suficientemente hidratado para que meu sangue faça seu trabalho? Mas isso é apenas o começo. Porque mesmo que esteja bebendo água suficiente, há algo mais que pode estar sabotando seu desempenho por dentro. E é ainda mais perigoso do que um fluxo sanguíneo deficiente. Tem a ver com o hormônio de que todo homem precisa e com o que acontece quando o corpo entra em modo de sobrevivência. Vamos falar sobre isso agora. 2. Desidratação reduz testosterona silenciosamente. Lembro-me de estar sentada diante de Alberto, um homem de 72 anos, recentemente viúvo e morando sozinho. Mente afiada, olhos claros, mas a energia estava desaparecendo. Ele olhou para mim e disse: doutora, não me sinto doente, só não me sinto eu mesmo. Não havia crise, nenhuma emergência médica óbvia, mas algo nele tinha se apagado e ele não sabia por quê. Conversamos. Não tomava medicamentos importantes. Fazia algum exercício, se alimentava bem, não estava deprimido. Mas se sentia apagado, com pouca motivação e sem muito interesse em intimidade. E por trás de tudo isso havia um medo silencioso: acabou. Fiz os exames. Os níveis de testosterona estavam abaixo da média, não alarmantemente baixos, mas o suficiente para explicar por que se sentia assim. Quando perguntei sobre consumo de água, ele admitiu, quase como uma confissão: provavelmente não muita, para ser honesto. E ali estava a resposta. A maioria dos homens não percebe que a desidratação faz muito mais do que cansar ou dar sede. Ela coloca todo o sistema em modo de sobrevivência. O corpo começa a conservar energia, proteger órgãos vitais, regular temperatura e manter pressão arterial. E tudo que não é essencial à sobrevivência, reprodução, libido, construção muscular e produção de testosterona, fica em segundo plano. Testosterona não é apenas sobre sexo. É impulso, força, identidade. É o fogo interior que faz você se sentir homem. Mas quando o corpo detecta a falta de água, ele suprime esse fogo para se salvar. E quanto mais tempo desidratado, mais esse desequilíbrio hormonal se torna seu novo normal. Mas não é tudo. Há outro inimigo que a desidratação traz: o cortisol, o principal hormônio do estresse. Quando você está desidratado, os níveis de cortisol disparam. E aqui está o problema: cortisol e testosterona não podem dominar ao mesmo tempo. Quando o cortisol sobe, a testosterona desce. É como uma gangorra, e a maioria dos homens com mais de 60 está, sem saber, do lado errado. Voltemos a Alberto. Não o coloquei em injeções de testosterona nem em terapia de reposição hormonal. Em vez disso, dei algo muito mais simples: uma rotina de hidratação. Ele começou a beber água logo pela manhã, levava uma garrafa consigo o dia todo e tomava pequenos goles constantes em vez de esperar pela sede. Evitou cafeína à tarde, afastou-se do álcool antes de dormir e ouviu seu corpo.
4 semanas depois, entrou no consultório com um brilho novo. Doutora, disse, me sinto desperto de novo. Estou rindo mais. Até estou interessado em sair com alguém. Aquele brilho tinha voltado. E tudo o que ele fez foi dar ao corpo o que ele pedia silenciosamente: água. A verdade é que muitos homens mais velhos não sofrem de falha hormonal. Eles sofrem de desidratação prolongada, e ninguém lhes contou isso. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. 3. A maioria dos homens bebe água da maneira errada. Mas mesmo que esteja bebendo água todos os dias, há algo que a maioria dos homens faz completamente errado. E não é sobre quantidade, é sobre como. Quando comecei a dizer aos homens que a forma como bebem água afeta as ereções, para ser honesta, a maioria ria na minha cara. Nunca esquecerei Carlos, um caminhoneiro aposentado de quase 70 anos. Um cara grande, direto. Ele olhou para mim, riu e disse: Doutora, é água. O que eu devo fazer? Rezar para ela? Sorri e disse: Não, Carlos. Mas tem que respeitar. É aí que a maioria falha. Muitos pensam que beber água é tão simples quanto pegar uma garrafa quando sentem sede. Mas na verdade, quando você sente sede, o corpo já está desidratado. E quando bebe uma grande quantidade de uma vez só, especialmente água gelada, o corpo não consegue absorver adequadamente. Em vez de hidratar as células, essa água passa rápido demais pelo sistema, sobrecarrega os rins e elimina minerais valiosos. É como jogar um balde de água em uma esponja seca, não é absorvida, escorre pelos lados. O corpo prefere constância. Ele quer pequenos goles ao longo do dia. Assim, mantém o volume sanguíneo, equilibra o sistema nervoso e mantém os hormônios sob controle. Até a forma como você se senta faz diferença. Beber sentado, em vez de em pé ou caminhando, ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo descanso e digestão, permitindo melhor absorção. E aqui está algo que a maioria dos homens nunca ouviu: deixar a água se misturar com a saliva por alguns segundos antes de engolir ajuda o corpo a processá-la de forma mais eficaz. É uma prática antiga respaldada pela ciência moderna. Carlos estava cético, mas aceitou tentar. Parou de beber água gelada da geladeira e passou a beber água em temperatura ambiente, lentamente, durante o dia. Sentava-se para beber e começou a prestar atenção em quando o corpo precisava de água, em vez de ignorar até sentir secura extrema. Em 3 semanas, ele ligou para o consultório. Doutora, disse, não sei que tipo de mágica é essa, mas me sinto mais forte, não só na cama, mas no geral. Isso não é mágica. É fisiologia. Quando você respeita como o corpo quer receber água, ele recompensa com melhor circulação, energia mais estável, foco mais claro e, sim, ereções mais fortes. Não se trata de beber mais. Trata-se de beber com mais inteligência. A maioria dos homens mais velhos nunca aprendeu isso. Assumem que hidratação é apenas quantidade, mas a qualidade, a forma como você se hidrata, faz toda a diferença. Pense no corpo como um motor clássico. Você não o inundaria com gasolina de uma vez e esperaria que funcionasse suavemente. Você abastece devagar, com cuidado e consistência. Seu corpo funciona da mesma maneira. 4. Hábitos ocultos que anulam a hidratação. E aqui está algo importante. Mesmo que esteja bebendo água da forma certa, é provável que ainda faça coisas ao longo do dia que cancelam todo o esforço. Pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas estão retirando água do sistema e sabotando o progresso. Não há nada mais frustrante do que fazer tudo certo e não ver resultados. Vejo isso sempre com pacientes mais velhos, homens que se comprometem a beber mais água, mudar hábitos e realmente cuidar de si, apenas para voltarem semanas depois dizendo: Doutora, me sinto um pouco melhor, mas não é o que esperava. Foi exatamente o que aconteceu com Fernando, piloto aposentado de 74 anos, que seguiu à risca meus conselhos de hidratação.
Dava goles lentos, evitava água gelada, bebia sentado, fez tudo o que pedi. Mas na consulta de acompanhamento parecia confuso. Doutora, esperava mais. Então examinamos o resto da rotina. Encontramos pequenas escolhas diárias que pareciam inofensivas, mas trabalhavam contra ele. Como muitos, Fernando começava a manhã com uma xícara de café forte. Mais tarde desfrutava de um copo de vinho no jantar. Depois de comer uma laranja suculenta ou algumas fatias de melancia, bebia um grande copo de água. Nada disso parecia problema, até olharmos pela lente da hidratação. Cafeína e álcool são diuréticos. Isso significa que na verdade extraem água do sistema, aumentando a produção de urina e deixando você mais desidratado do que pensa. Você pode achar que está repondo com água, mas se a bebe depois do café ou álcool, está apenas tentando recuperar o atraso, e nunca chega completamente lá. Depois há o timing. Beber água imediatamente após comer frutas ricas em água, como laranjas, uvas ou melões, pode diluir as enzimas digestivas e causar inchaço. Quando isso acontece, o corpo fica menos eficiente em absorver nutrientes e o consumo de água perde parte do benefício. Até algo aparentemente inocente, como beber água demais, rápido demais, o que chamamos de superidratação, pode eliminar minerais-chave como sódio, magnésio e potássio. Esses minerais são essenciais para a função nervosa, contrações musculares e, sim, resposta sexual. Quando Fernando entendeu isso, fizemos alguns ajustes menores. Ele passou a espaçar a ingestão de água de forma mais intencional, bebendo antes das refeições em vez de depois das frutas, reduzindo levemente café e vinho, e adicionando uma pitada de sal marinho ao copo da manhã para ajudar a reter eletrólitos essenciais. Em poucos dias ele me disse: doutora, é como se meu corpo finalmente tivesse recebido a mensagem. Me sinto equilibrado. Sinto que estou trabalhando com meu corpo, não contra ele. Às vezes a solução não é fazer mais, é eliminar as coisas sutis que sabotam silenciosamente seu esforço. 5. Benefícios comprovados pela ciência. Uma das partes mais gratificantes do meu trabalho é ver a ciência confirmar o que sempre sentimos ser verdade. No fundo, quando você dá ao corpo o que ele realmente precisa, ele responde. Sem truques, sem soluções rápidas, apenas um retorno ao que sempre deveria ter funcionado. Lembro-me de Gabriel, um homem de 70 anos que veio até mim não por um problema médico específico, mas porque simplesmente sentia que estava desaparecendo. Não tinha dor, não estava doente, mas havia um apagar lento de sua faísca. Antes se sentia motivado, alerta, conectado. Mas agora, como disse, doutora, sinto que estou apenas existindo. Enquanto conversávamos, ficou claro que ele tinha descartado muitas dessas mudanças como envelhecimento normal. A vida sexual tinha silenciado, o foco estava baixo, a pressão arterial subindo, a pele opaca e a energia despencava ao meio-dia. Ele atribuiu tudo aos 70 anos. Mas o que me chamou a atenção foi o quão pouca água ele bebia. Não a rejeitava, simplesmente nunca parecia urgente. Como muitos da sua idade, bebia quando lembrava, mas não era um hábito. Pedi que se comprometesse com hidratação adequada, não apenas beber mais, mas beber melhor. Pequenos goles constantes ao longo do dia, em temperatura ambiente, sentado, sem goles rápidos, sem choques frios, sem depender da sede. Gabriel estava cético, mas tentou. 6 semanas depois, era outro homem. As ereções voltaram mais fortes, a pressão arterial baixou, a pele parecia mais saudável, estava mentalmente mais afiado, mais presente. E emocionalmente? A esposa até reparou e perguntou uma noite: você está bem? Parece você mesmo de novo. Essa pergunta foi o ponto de virada. Não era só sobre sexo, era sobre vida, sobre estar desperto novamente. E não foi coincidência. A pesquisa confirma o que Gabriel e tantos outros experimentam em primeira mão. A hidratação melhora a viscosidade do sangue, permitindo circulação mais fluida. Mantém órgãos como fígado e rins funcionando eficientemente, crítico para a regulação hormonal. Cérebros hidratados pensam mais claramente.
Músculos hidratados se contraem mais eficazmente. Sangue hidratado entrega oxigênio e testosterona exatamente onde o corpo mais precisa, especialmente em momentos de intimidade. Até uma queda de 1 a 2% na hidratação pode afetar negativamente humor, memória e foco. Mas quando está corretamente hidratado, você se sente mais calmo, mais confiante e mais conectado, não só ao seu corpo, mas também ao seu parceiro. E quando a circulação melhora, a qualidade da ereção também melhora. Isso não é placebo. É ciência. 6. Porque a hidratação importa mais depois dos 60. Há algo de que ninguém realmente o avisa ao ultrapassar os 60 anos. Não é só que o corpo muda, é que ele deixa de compensar maus hábitos. Quando você era mais jovem, podia pular refeições, ficar acordado até tarde, esquecer de beber água e ainda assim acordar no dia seguinte se sentindo bem. Talvez não perfeito, mas funcional. Depois dos 60, o custo desses pequenos erros se acumula rapidamente. Você começa a notar que a energia já não recupera como antes. O foco desvanece, o humor cai, no quarto, as coisas começam a parecer diferentes, mais lentas, mais fracas, menos responsivas. Um dos meus pacientes, Marcos, eletricista aposentado de 67 anos, expressou isso perfeitamente. Disse: doutora, sinto que alguém baixou o volume da minha vida. Isso me marcou porque ouvi algo semelhante de centenas de homens. Não se trata apenas de ereções, nem necessariamente de sexo. Trata-se de presença, de se sentir plenamente vivo na própria pele. Quando Marcos e eu conversamos mais, descobrimos o que vejo em tantos homens mais velhos: a hidratação dele tinha diminuído lentamente ao longo dos anos. Não de propósito, a vida ficou mais ocupada, ele não sentia tanta sede, café e cerveja ocasional tomaram um lugar da água. E com o tempo, essa desidratação sutil começou a puxá-lo para baixo. O sangue já não circulava como antes. Os níveis hormonais estavam caindo, a mente estava nevoada. E ele assumiu, como muitos, que isso fazia parte de envelhecer. Mas não tem que ser assim. Depois de apenas algumas semanas de hidratação constante e consciente, água em temperatura ambiente, goles lentos ao longo do dia, nada de choques frios e parar os líquidos pelo menos 1 hora antes de dormir, Marcos começou a se sentir diferente. As manhãs ficaram mais fáceis, os pensamentos mais claros. Ele parou de tirar longas cestas à tarde. E sim, as ereções voltaram mais fortes e de forma mais natural. Mais do que isso, a faísca voltou. A postura mudou. Ele voltou a me olhar nos olhos. Disse: não percebi o quanto tinha decaído até voltar a ser eu. Isso é o que a hidratação adequada pode fazer quando o corpo já não tem 25 anos. Depois dos 60, cada sistema do corpo depende mais do equilíbrio. O sistema cardiovascular precisa de fluxo mais fluido. A regulação hormonal fica mais sensível. Rins e fígado trabalham mais para filtrar toxinas e sustentar o metabolismo. Sem água suficiente e sem a rotina adequada, esses sistemas começam a se atrasar silenciosamente, até que um dia você acorda se perguntando para onde foi sua vitalidade. A verdade é que agora a água já não é opcional. Não é algo que você lembra de beber quando tem sede. É algo que deve dar ao corpo de forma consistente, intencional e com respeito. Essa mudança por si só pode mudar tudo. 7. Combine hidratação com o truque matinal de 7 segundos. E se você está decidido a levar isso ao próximo nível, não só com hidratação, mas com resultados que pode sentir no quarto e além, há mais uma coisa que precisa saber. Ao longo dos anos, passei a acreditar que os primeiros minutos do dia moldam tudo, desde a energia até a mentalidade e o funcionamento do corpo. Especialmente depois dos 60, esses momentos importam mais do que nunca. E embora a hidratação seja a base, há um hábito simples que compartilho com meus pacientes e que leva tudo ao próximo nível. Leva apenas 7 segundos. E quando feito com consistência, pode despertar algo dentro de você que talvez estivesse apagado há anos. Ricardo, um dos meus pacientes de longa data, tinha 71 anos quando veio me ver. Tinha seguido o plano de hidratação religiosamente, água em temperatura ambiente, espaçada ao longo do dia,
evitando bebidas frias, afastando-se dos gatilhos de desidratação. E ajudou. A energia melhorou, o humor estava mais leve. Mas falta algo, disse. Doutora, me sinto bem, mas não ótimo. Como se estivesse quase lá. Foi então que lhe ensinei o truque matinal de 7 segundos. Não é complicado, nem exige equipamento especial. Só você, sua respiração e sua intenção. A técnica é simples, uma inspiração lenta e profunda pelo nariz, segurar por alguns segundos, e depois expirar suavemente pelo nariz novamente. O que isso faz é estimular a liberação de óxido nítrico, uma molécula natural que o corpo produz e que atua como um interruptor do fluxo sanguíneo. Ela diz aos vasos sanguíneos para relaxarem e se abrirem, permitindo que mais sangue rico em oxigênio chegue a todas as partes do corpo, incluindo a que você provavelmente está pensando agora. A maioria dos homens com mais de 60 tem níveis de óxido nítrico em declínio. É uma das razões pelas quais o fluxo sanguíneo enfraquece com a idade, mesmo que o coração continue forte. Mas com apenas algumas respirações intencionais todas as manhãs, logo após o primeiro copo de água, você pode ativar esse sistema e potencializar a circulação. É suave, natural e trabalha com o corpo, não contra ele. Ricardo estava cético. Doutora, como é que respirar vai consertar alguma coisa? Perguntou. Sorri e disse, dê apenas 2 semanas. Ele deu. 2 semanas depois, entrou parecendo mais leve, como se tivesse tirado um peso de cima. Doutora, disse, não sei como explicar, mas me sinto conectado de novo. Meu corpo parece lembrar como funcionar. É disso que realmente se trata. Não é se tornar alguém que você não é ajudar o corpo a lembrar quem sempre foi. Quando você combina hidratação inteligente com essa rotina de 7 segundos para aumentar o óxido nítrico, está dizendo ao sistema que é hora de voltar a render em todos os níveis, não apenas sexualmente, mas mental, emocional e energeticamente. E o que adoro nisso é o quão acessível é. Sem pílulas, sem horários complicados, sem esperar por receita. Apenas água, respiração e alguns momentos de intenção. Empilhe isso dia após dia e você começa a reconstruir a base. 8. Sua rotina diária de hidratação para ereções mais fortes. Uma das perguntas mais comuns que recebo de homens com mais de 60 é: doutora, entendi. Hidratação é importante. Mas me diga exatamente o que fazer. E eu entendo. Nesta fase da vida, você não precisa de conselhos vagos ou mais confusão. Você precisa de algo simples a que possa aderir e que funcione. Por isso desenvolvi um ritmo diário de hidratação claro, construído não só na ciência, mas nas histórias reais de sucesso dos homens que tratei na clínica. Rodrigo foi um deles. Aos 66 anos, bombeiro aposentado, veio se sentindo esgotado. Anos de estresse, sono deficiente e hábitos irregulares cobraram o preço. As ereções eram fracas, a energia imprevisível e ele já não se sentia ele mesmo. Estava pronto para tentar qualquer coisa, mas não queria pílulas nem promessas vazias. Disse a ele: vamos reconstruir sua base, começando pela água. Dei-lhe esta rotina. Logo de manhã, antes do café ou comida, beba um copo cheio de água em temperatura ambiente devagar, sentado. Nas próximas 2 horas, beba outro copo, desta vez com uma pequena pitada de sal marinho para ajudar a reter minerais essenciais. Por volta do almoço, tome mais 1 ou 2 copos, novamente sentado e sem pressa. À tarde, acrescente outro copo, especialmente se tomou cafeína ou esteve ao ar livre no calor. Início da noite, tome um copo final, parando pelo menos 1 hora antes de dormir para não interromper o sono. Rodrigo seguiu sem falhar. Sem pressa, sem choques frios, apenas hidratação consciente e constante todos os dias. Em 3 semanas, ele estava mais focado. As quedas de energia da tarde desapareceram. Dormia mais profundamente. E o mais importante, disse: doutora, estou respondendo de novo. Quando chega a hora, meu corpo realmente aparece. Este tipo de progresso, mudança real e mensurável, começa ao dar ao corpo o que ele pedia silenciosamente todo esse tempo.
Esta rotina não é complicada. Não exige carregar um galão de água, nem contar onças. Trata-se de ritmo, de dar água ao corpo quando ele mais precisa, após o descanso, durante a digestão, antes do estresse e em preparação para a recuperação. Quando você segue esse ritmo, a circulação melhora, os hormônios estabilizam e a qualidade das ereções começa a refletir a saúde que você tem trabalhado tanto para recuperar. E quero dizer algo importante: não se trata apenas de ereções. Trata-se de vitalidade, de entrar em cada dia com clareza, energia e confiança. De reconstruir a conexão com o corpo, com o parceiro e consigo mesmo. Isso começa com a água. Começa hoje. Nos últimos 30 anos, tive o privilégio de me sentar diante de milhares de homens bons, fortes, que entraram no meu consultório pensando que estavam quebrados. Alguns achavam que eram velhos demais, outros acreditavam que o fogo tinha se apagado para sempre. Mas repetidamente vi suas vidas mudarem, não com receitas ou procedimentos, mas com algo tão simples e ignorado quanto a água. Agora você viu como a hidratação desempenha um papel muito maior na sua saúde sexual e vitalidade geral do que a maioria dos médicos lhe diz. Você aprendeu que o fluxo sanguíneo, a própria essência de uma ereção forte, depende de sangue fluido que se move facilmente. E que esse sangue é mais de 90% água. Falamos de como até uma leve desidratação pode engrossar o sangue, sobrecarregar o coração e reduzir a quantidade de oxigênio e nutrientes que chegam às partes do corpo que mais precisam. Também descobrimos como a desidratação afeta seus hormônios, como suprime a testosterona, eleva o cortisol e faz você se sentir apagado, confuso e desconectado, não só do parceiro, mas de si mesmo. Compartilhei a história de Alberto, que achou que estava perdendo sua vitalidade, apenas para reencontrá-la quando simplesmente começou a beber água com propósito. Agora você entende que a maioria dos homens bebe água de forma errada, apressando, ignorando ou achando que quantidade por si só é suficiente. Mas o corpo próspera com ritmo, com constância, com hábitos que sustentam a absorção e o equilíbrio. Você aprendeu a evitar erros comuns, como beber após cafeína ou álcool, ou tomar água depois de comer frutas ricas em água, porque essas coisas desfazem o progresso pelo qual você está trabalhando com tanto esforço. Você viu como homens reais, como Paulo, Gabriel, Marcos, Rodrigo e Ricardo, transformaram não só o desempenho sexual, mas a confiança, a energia e a mentalidade, simplesmente aprendendo a se hidratar do jeito certo. E com cada história, espero que você tenha sentido algo se mover dentro de você. Não vergonha, não arrependimento, mas possibilidade. Porque aqui está a verdade que quero que você lembre: seu corpo ainda quer funcionar. Pode ter desacelerado, pode estar mais silencioso do que antes, mas no fundo ainda está o mesmo motor que você tinha aos 30. Só está esperando pelas condições certas para voltar à vida. A água é parte disso. A respiração é parte disso. O ritmo diário e a intenção são parte disso. E tudo isso está sob seu controle. Não deixe que nada, a idade, o passado ou os medos, faça você acreditar que seus melhores dias acabaram. Você é mais forte do que imagina, mais capaz do que sente e ainda tem muito tempo pela frente. Cada gole de água, cada respiração, cada pequena escolha de cuidar de si é um passo em direção ao homem que você ainda é. Comece agora. Mantenha simples. Recupere a energia, recupere a força, recupere seu corpo, um copo de cada vez. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. E se você está pronto para ir além? Se quer continuar avançando para uma versão mais saudável e energética de si mesmo, fique comigo. Há mais pela frente, mais ciência, mais conselhos, mais verdades que ninguém mais está compartilhando. Mas por hoje, lembre-se apenas disso: beba água suficiente e mantenha-se poderoso. Um forte abraço. Doutora Roberta Andrade.